Anissani cari Veneti, siamo Drius cominciare la nostra trasmissione in vivo da Ancoi. Pessoal, estamos começando a nossa transmissão ao vivo hoje e o tema, como vocês já conseguem ver aí também na thumb e no título, é um tema assim bastante sugerido, querendo ou não, pelas pessoas que me seguem aqui no canal e também para todos os nossos amigos que estão lá nos grupos, né? Tanto o grupo de aluno como o grupo lá Veneti, nosso grupo onde se reúnem as pessoas que se interessam pelo assunto, né? Pelo argumento sobre os Vênetos e também, é claro, pauta que não deixa de fugir da antiguidade. A antiguidade sempre é algo muito interessante para nós, que gostamos de história, até mesmo porque muitos dos assuntos que são relacionados aos Vênetos, os Vênetos antigos, a gente até hoje desconhece, né? Muita coisa. Antes disso, só preciso dar uma olhada como é que está o meu áudio. Qualquer coisa vocês também me falam. Tá. Acho que está ok, está legal. Então, enquanto as pessoas vão chegando também, eu proponho aí que vocês deem uma olhada, deixei 2 links aqui no chat, aí depois eu posso colocar também ali nos comentários fixado, depois que terminar a live. Esses 2 links, um deles é sobre o curso de Língua Vêneta, estamos com as inscrições abertas, a Língua Vêneta, como vocês sabem, a Língua Vêneta de hoje, ela tem sim resquícios da língua vêneta antiga, por mais que os linguistas ainda não consigam decifrar 100% o que tem nela da língua antiga, mas é por óbvio que existe uma base dela sim, e a língua dos vênetos, né, a nossa língua. E depois eu deixei também para vocês uma novidade, aqui no segundo link no chat, se vocês observarem, está escrito ali o último curso, História dos Vênetos Antigos, inscreva-se aqui. A novidade é que mês que vem eu vou fazer um curso aí sobre os Vênetos antigos. Só a respeito dos Vênetos antigos, a gente vai falar desde o início, da origem deles, enfim, de onde basicamente a literatura aponta, né, de onde eles vieram. Depois, um pouco mais profundamente na sociedade, na civilização dos Vênetos antigos, o que eles faziam, como se portavam. O aspecto, a gente vai se aprofundar mais na religião, é claro que aqui a gente não vai se aprofundar tanto assim na religião, porque precisa de mais horas para isso, e depois também um aspecto social político, enfim, essas coisas que são necessárias para a gente entender uma civilização, se tratando dos Vênetos antigos, de uma das primeiras civilizações da Itália, né, proto-civilizações ali da Itália, já podemos chamá-la de civilização, porque havia um conjunto de ordem, um conjunto de organização que, de certa forma, fazia com que fosse, sim, já uma civilização, assim como, por exemplo, os etruscos, mas os etruscos até é uma civilização um pouco mais nova do que os vênetos, nem tão nova assim, mas um pouquinho mais nova do que os vênetos, eles são, né? Muito bem, olha só, a pauta da live de hoje é sobre a religião venética, acompanhando aí os nossos grupos, a gente sempre percebe, às vezes vem essa discussão, né? Mas enfim, as outras influências exterminaram da religião antiga dos Vênetos antigos, o que sobrou dela, o que não sobrou. Enfim, como eu coloquei aqui na descrição, os Vênetos, eu não sei se todo mundo sabe, mas é um povo, assim, é um dos povos mais antigos da Europa, né? Então, é claro que a maior parte dos estudiosos, eles sempre vão apontar, vão dizer que os Vênetos fazem parte de uma população indo-europeia. A maior parte dos estudiosos dizem isso com toda certeza, e existem aqueles que vão dizer que os Vênetos são até anteriores aos indo-europeus. Bem, não há nada, não tem como falar, né? Não tem como confirmar isso. Acredito sim que seja uma população indo-europeia, contudo, os primeiros indo-europeus, né? Os primeiros indo-europeus, e há sim uma base, assim, até um pouco firme para dizer que Vênetos significa a palavra Veneti, né? Isso a gente vai estudar melhor lá no curso que a gente vai fazer no mês que vem. Contudo, a palavra Veneti poderia significar vencedores ou, melhor, unidos. Por quê? Havia um conjunto de tribos que
se intitulavam por Veneti, né. Então a gente não saberia dizer se esse conjunto de tribos tinha alguma coisa etnicamente igual ou, enfim, por conta do comércio, isso e aquilo, então eles, se intitulavam mais ou menos com o mesmo nome, né. Então a gente não consegue realmente, assim, bater o martelo sobre essas coisas aqui. Bom dia, Leandro, bom dia, Simone. Sejam bem-vindos, vocês que estão comentando aqui, deixem os comentários de vocês também, perguntas, entre outras coisas, a respeito do tema, né, pessoal? Outros temas a gente deixa para outra hora, porque senão a gente fica desviando depois a live aqui. Então, agora vamos falar um pouco sobre a religião dos antigos vênetos, para a gente abordar como que isso desapareceu efetivamente, pelo menos pelos dados que a gente tem, né? Olha só, os vênetos antigos, a gente tem, assim, registrado na literatura, que a gente vai falar mais no curso no mês que vem aqui, que os geógrafos, né, antigos, enfim, os historiadores antigos, muitos deles apontam uma partida dos vênetos da Paphlagônia. A Paphlagônia era uma região que pertencia ao conjunto da região que pertencia do território pertencente à Grécia Antiga, naquele momento, né. Hoje está lá, né, enfim, Mar Negro, muito ali junto com a Turquia e tal, mas naquela época não era bem assim que funcionava, a cultura era bastante voltada para a cultura dos gregos e tal, naquele período ali. Bom, isso daqui parece que existe mais literatura apontando para isso, que os vênetos chegaram naquela região ali, onde desenvolve todo o conflito da guerra de Troia, vindos, daquela região da Paflagônia, da Anatólia. Contudo, não eram só eles, existiam várias diversas tribos, não se sabe se eles são efetivamente de lá ou se é uma tribo ali que se desenvolveu, na Europa e depois foi para lá e depois retornou. Isso daqui está muito aberto, né, eu não saberia bater o martelo sobre essas coisas, na verdade ninguém sabe. Sabe-se sim que houve uma tribo que veio da Paflagônia, foi para a Grécia, né, para aquele território grego hoje em dia, e aí depois, nos conflitos, se mudou e foram para a Europa, então próprio mito, a própria lenda, né, da construção de Pádua nos conta alguma coisa a respeito de Antenor, né, a construção de Pádua, e tudo aquilo que muitas pessoas que estão, que acompanham, né, já têm essa base aqui, sabe o que aconteceu, né. Bom, vamos lá. Depois, é óbvio que os vênetos antigos, eles trouxeram a sua língua, a sua cultura, a sua religião, tudo isso já, né, eles trouxeram de certa forma esquematizada para o Adriático, tenham vindo de onde vieram, né, isso daqui é essencial. Então, certamente, alguns aspectos de outras culturas eles pegaram, e isso acontece com todos os povos, né, os etruscos também pegaram muitas coisas dos gregos, os romanos, e assim por diante, os vênetos não deixariam de fazer mais ou menos a mesma coisa. Nós temos, algumas influências ilírias, assim, no curso que a gente vai fazer no mês que vem, muitos autores falam: "Ah, os vênetos ou vênetos ilírios". Por quê? Porque a cultura vêneta antiga era tão próxima dos ilírios que muitos se sentem à vontade de pensar talvez uma tribo vêneta fazendo parte da confederação das tribos ilírias, tá. Isso não seria impossível, eu também não destaco isso, tá bom. Se vocês forem observar e fazer um confronto entre os ilírios antigos e os vênetos, vocês vão ver que, assim, as vestimentas, trajes, os trajes militares são muito idênticos, na verdade tem coisas que são o mesmo equipamento, né. Claro que isso poderia ter se dado por aproximação e por influência, contudo a gente já percebe que existe sim uma base que me parece muito, ilíria, né, nos vênetos antigos. A própria língua em si, aquilo que a gente pode chamar de venético, mas também academicamente se chama de vêneto antigo,
sem nenhum problema, porque era a língua falada pelos vênetos antigos, então poderia ser o vêneto antigo, por que não? Vénético ou vêneto antigo, a gente já observa, por exemplo, nas línguas ilírias que eram faladas até mesmo dentro da Itália, no sul da Itália, porque o sul da Itália naquela época tinha muito influência ali grega, né, enfim, da influência de outros povos que estavam, povos da Ilíria, que estão ali do lado. Era basicamente uma colônia desses povos do sul da Itália, né, naquela época. Se a gente for observar esse alfabeto deles lá para baixo, tem coisas muito semelhantes com o que a gente encontra no alfabeto vêneto antigo, no alfabeto venético. Assim como há uma base, me parece que algumas coisas foram tiradas, pelo menos alguns linguistas apontam que algumas coisas foram tiradas dos etruscos, provavelmente uma troca comercial, né? É, palavras, coisas, influências mútuas, e a letra O, que segundo os relatos, enfim, os historiadores, parece que também foi uma influência grega, né? Os vênetos, no início, muito provavelmente não utilizassem aquela letra O ali. Enfim, né? Eles tinham uma base, eles tinham, me parece que eles tinham sim já um alfabeto, uma base daquilo, e aí depois eles foram agregando com os contatos com os vizinhos, enfim, né? Com as relações comerciais, entre outras coisas, assim como depois, mais tarde, se teve uma influência muito forte também da cultura celta, que os vênetos influenciam os celtas e os celtas influenciam os vênetos, assim como acontece depois com os romanos, né? Enfim, não tem como essas coisas não deixarem de acontecer. Agora, chegando ao ponto, os vênetos tinham uma religião primordial, e aquilo que a gente consegue salvar e dizer de concreto da religião primordial se baseia numa figura de uma deusa, a deusa Reitia, né? Deusa Reitia. Vocês vão perceber que, por exemplo, na Itália é muito comum quando eles dizem de deusa Reitia, a pronúncia deles é Reitia, Reitia, né? Contudo, essa é uma pronúncia muito calcada no latim eclesiástico, né? Porque o latim do Império Romano, na verdade, eles leriam o T como ti mesmo, né? Reitia. E aí depois o latim que foi reformado pela igreja, então aquele T fica ts, né? Reitia. É importante que a gente não atrele, digamos, nem o venético e nem as nomenclaturas, as terminologias do venético ao latim, porque assim seria como dizer que o venético era um latim antigo, mas de fato o venético vem antes do latim, então fica meio estranho a gente ficar lendo venético como se fosse ler latim. Então eu prefiro, não sei como era a pronúncia, ninguém até hoje sabe a pronúncia efetiva das palavras, se tem assim especulações sobre isso. Contudo, a gente vai ler Reitia e acabou, né? Reitia, tudo bem, vai ser assim. A deusa Reitia é a única figura elementar que nós temos, basicamente, daquilo que a gente pode dizer. Isso parece que era 100% vêneto, isso parece que 100% chegou com eles. Por quê? É fato que depois nós temos outras figuras, outros deuses, né? Ali na cultura vêneta antiga, eh, não obstante esses deuses aqui, parece que os demais eles foram absorvidos de outros, né? A gente vai ter o quê? Vamos ter ali o deus dos celtas, né? O Belenos, enfim, lá na Itália eles chamam de Beleno, que isso foi absorvido um pouco depois. Depois teve também o Trimusiata, que me parece que é um deus muito do mundo ali dos Balcãs, e me parece que foi absorvido e era muito mais venerado naquelas regiões ali de fronteira com a Ístria, né? No geral, pelo o que se sabe, a Reitia era venerada e conhecida em todo o território do Vêneto. Isso que me faz acreditar, não só a mim, mas como os outros estudiosos, que Reitia era a deusa, assim, em geral, realmente, aquilo que chegou com eles. E não só pelos vênetos, também pelaquela população chamada de réticos, que é onde a gente encontra hoje o Alto Adige, né? Então, se tinha uma deusa comum ali.
o que faz também com que muitos especulem que os réticos primordialmente talvez fossem vênetos antigos e tal. Enfim, isso pouco interessa para a nossa base, aqui nosso estudo religioso, né? Bom, então encarando Reitia como a única deusa, a gente já sabe que é aqui que a gente tem que ficar para o início, né? Para o início de tudo. Então parece que era isso. Vamos ver. De onde vem essa deusa? Primeiro, o que significa Reitia? A gente sabe que os nomes não é que eles surgiram do nada, né? Os nomes significam alguma coisa em qualquer cultura. Por exemplo, o meu nome, Fernando, eu já me dei o trabalho de pesquisar, é um nome que vem de cultura germânica e que significa alguma coisa do tipo viajador, bravo, viajador, alguma coisa assim. Se vocês pesquisarem o nome de vocês, vocês vão encontrar que ele tá em alguma língua, ou ele derivou de alguma língua, enfim. Então, nome dos deuses é a mesma coisa. Os nomes eram postos para representar basicamente o que eles faziam, a atividade, enfim, aquilo que eles iam, de certa forma, abençoar, né? Pelo que se pode encontrar sobre Reitia, eu também deixei aqui separado alguns artigos para vocês. Depois, no curso, no mês que vem, a gente aprofunda essas coisas, né? Mas Reitia, muitos apontam que provavelmente pode ser que tenha vindo de uma palavra do Vêneto antigo, do venético, né? A palavra reito, que significaria rio, rio, né? Então, aqui se liga todo aquela montoeira de ritos e de cultos que os vênetos antigos, na Idade do Bronze, e já também lá na Idade do Ferro inicial, eles tinham envolvendo os rios, envolvendo a água e tal. Né? Então, existe essa possibilidade que reitia tenha vindo da palavra venética reito, que significa rio. E depois nós também temos uma sugestão que é possível, né, uma outra possibilidade é possível que a origem da palavra reitia tenha vindo direto do indo-europeu, né, de raiz indo-europeia, da palavra reket, que significa, basicamente, é difícil, mas significa, por exemplo, direto, reto, uma coisa que é certa, né, uma coisa certa, seria basicamente isso. É fato que existem aqueles que também defendem que veio do indo-europeu de uma palavra que era, eh, enfim, não lembro direito a palavra, mas que ela também teria dado o sentido de write para o inglês, de escrita. Tem algumas especulações assim, mas vamos ficar com essas duas aqui. Uma aqui seria reito, do venético, que significa rio, e a outra que é reket, que significa direto, né? Uma coisa, um caminho, digamos, um caminho justo, como se fosse mais ou menos isso. E aí depois é importante que a gente também relembre que o nome Reitia sempre vinha acompanhado de um outro título. Era um título, né? Um título que vinha no início, como se fosse, sei lá, por exemplo, Deus onipotente, né? A gente fala, onipotente. Bom, existia um título também que era Pora Reitia, Pora Reitia. Bom, há especulações que essa palavra, ela tenha vindo do indo-europeu per, que significa passagem, ou seja, atravessar alguma coisa, né? E, de fato, alguns dizem que né, tenha vindo do grego antigo poros. Então, pora reitia. Basicamente, se defende, então, que se reitia seria, né, o reto, aquilo que vai, e pora, passagem, então seria uma, um caminho certo, uma passagem reta, né, uma passagem reta, assim, sem falar muita palavra difícil. E isso era ligado ao quê? Aquilo que geralmente ela intercedia na vida dos vênetos antigos, por exemplo, bastante na questão dos partos, né, na questão da fertilidade, e também ela era uma deusa, e fora as outras
inúmeras coisas que eles conectavam ela, mas principalmente e de modo elementar, a Reitia era uma deusa de duas coisas: a deusa do nascimento e a deusa do falecimento, né. Então ela era basicamente invocada para essas duas coisas, para abençoar, digamos assim, né, as mulheres que estavam em trabalho de parto e também muito na hora do rito funeral, da cremação, né, a cremação que era um ato aí desenvolvido pelos vênetos antigos e não só pelos vênetos antigos, existia essa cultura já naquela época ali, ao redor também. Então, Pora Reitia, nós já temos essa base daqui para falar sobre essa deusa antiga. Certamente nesse momento, nesse período, não existia uma civilização romana e muito menos um império romano. Então essa influência romana não estava ainda sendo aplicada à península italiana. Nós tínhamos como governantes da região onde se encontraram os romanos, posteriormente os etruscos. Os etruscos lá não governavam a península inteira, né, como os romanos o fizeram, contudo, eram eles que se ocupavam daquela região ali. Os etruscos também tinham sua série de deuses ali, enfim, tinham um panteão próprio, e dos vênetos a gente consegue dizer absolutamente Reitia como uma deusa própria. Muito comum, muito comum que, por exemplo, nesse mesmo momento aqui, né, nesse mesmo período dos vênetos antigos, sem a influência romana, que já existisse um certo sincretismo. Por quê? Porque nós temos algumas esculturas que foram encontradas e os vênetos, eles não construíam templos, né, como os gregos e os romanos. E é por isso que, muitas vezes, algumas pessoas se confundem e colocam de um modo assim, meio irresponsável, né, os vênetos juntos com os celtas, mas os celtas é uma cultura que vem depois dos vênetos, os vênetos são bem mais antigos, né. Contudo, existiam algumas similaridades, sim. Na base religiosa, por exemplo, os celtas não construíam templos, eles encontravam o divino na natureza. E os vênetos antigos, pelo que parece, é a mesma coisa, não construíram templos, os templos são todos dedicados às voltas, né, à natureza. Como se sabe isso? Se sabe porque vários objetos votivos foram sempre encontrados nessas naturezas. O que é um objeto votivo? Um objeto votivo é aquele objeto que a gente faz de veneração, um objeto que serve para não para venerar o objeto, mas serve para agradar, enfim, nesse caso aqui, aos deuses, né? Muito bem. Então, a partir desse momento, esses objetos foram muito encontrados em lagos, em rios, né, nas encostas. Então é por isso que se sabe que é muito provável que os vênetos tinham uma ligação muito forte e a deusa Reitia talvez significasse alguma coisa ligada aos rios, até mesmo a passagem, né. É por isso que muitos acreditam que o paraíso dos vênetos, ou seja, o lugar post-mortem, que os vênetos acreditavam que existe pelo menos um dos lugares, talvez o lugar bom, né, porque toda cultura vai ter o bom lugar e o mau lugar, se a gente for pegar os gregos tinha assim, todos vão ter assim, mas o lugar bom, me parece que era, necessário que a passagem fosse feita pelas águas, né, então não se e isso até existe, me parece uma grande convergência, por exemplo, com o cristianismo, me parece uma coisa muito do batismo, né. Então não era possível ter uma nova vida sem passar pelas águas, e talvez isso, meio que explica por que o cristianismo foi tão bem aceito depois, né. Bom, era necessário, me parece que, esse paraíso dos vênetos, ele, provavelmente eles o chamavam de Van, alguma coisa assim, tá, na língua vêneta antiga. Então, era necessário, né, a alma transpassar as águas, essa passagem pelas águas,
e novamente lembramos da deusa Reitia, a passagem, né, a Pora Reitia, e a partir da passagem da água você ganha uma nova vida. É muito parecida com o batismo. Contudo, depois desse período aqui inicial, é claro, já no período inicial a gente consegue encontrar algumas estatuetas, e uma das estatuetas feitas para a deusa Reitia, estatuetas votivas feitas para a deusa Reitia, foram encontradas no ano 2008, 2009, e essa estatueta foi encontrada junto com uma outra, que todos ligaram com a figura do deus Hércules, semideus, né? Deus Hércules. Então a gente já consegue, talvez, assim, ver que existiu uma influência grega, helenística bastante forte, né, na cultura vêneta antiga, os ilírios, enfim, o que nos faz supor algumas coisas, tá? Uma delas é que talvez os vênetos, sim, fizessem parte de de algum eixo, de alguma árvore ali das tribos ilírias, né, que tinham bastante essa influência aqui grega, mas o que nos interessa é o quê? Às vezes pode ser, às vezes não, né? Porque o sincretismo existia em todas as culturas, enfim. Então, já existia um sincretismo nesse período aqui. Nesse período já inicia-se um sincretismo. Deusa Reitia é uma figura que depois, no curso, a gente vai ver melhor aqui, ficaria muito difícil, né? Eu colocar aqui para vocês, mas o que acontece? Essa estatueta que foi encontrada em 2008, 2009, é uma estatueta de bronze, acredito sim que é lá da Idade do Bronze, não é ainda da Idade do Ferro, é uma estatueta de bronze e a deusa Reitia está sentada num trono, mas é uma estatueta pequena, né? Ela está sentada num trono, um trono cheio de serpentes, isso daqui é uma coisa que a gente observa que já existia também na cultura dos ilírios, né, os deuses dos ilírios, dos gregos também, né, as serpentes, Medusa, enfim, e junto com ela essa estátua que até hoje indicaram que poderia ser o deus Hércules por uma série de coisas. Então nós já temos um sincretismo aqui, né? Muito bem, a partir desse momento inicial, a gente passa um pouco, né? Vai e avança um pouco. Não sei se houve algum sincretismo, provavelmente tenha tido alguma coisa com os etruscos também, isso não me parece ter ficado tão claro, me parece que ficou muito claro esse sincretismo grego, né? O ilírio, grego, ilírio, helenístico, isso parece ter ficado bem claro. Mas depois, então, começamos com os romanos. A partir do momento em que Roma entra na história, nós já temos algo um pouco mais diferente, né? Roma, vocês sabem, existiam os deuses romanos. Para os romanos, principalmente para o governo, aquela época a religião era étnica. Isso significa que se você deixasse de venerar os deuses da sua pátria, você era um traidor. Basicamente isso, não era permitido, e o Deus, ele era muito ligado a essa questão étnica, era muito importante isso. Então, a gente sabe que Roma tinha bastante sincretismo, né? Depois, nos últimos períodos do Império Romano, o sincretismo chegou a um absurdo completo, tanto que eles fizeram um templo para todos os deuses ali do mundo, praticamente, que eles conheciam, mas mesmo assim, era necessário e era importante que você, sendo cidadão romano e você morando em Roma, você respeitasse prioritariamente, em primeiro lugar, os deuses romanos, e não os deuses dos outros. Os deuses dos outros eram importantes, era aconselhado que você fizesse cultos para esses deuses estrangeiros, para que eles ficassem do lado de Roma, mas eles não estavam em pé de igualdade aos deuses romanos, nunca jamais. Engana-se quem diz isso. Ah, não, mas para eles era a mesma, não era a mesma coisa. Era necessário que os deuses romanos, para os romanos, estivessem em primeiro lugar. O que causa um certo conflito e uma certa perseguição, às vezes, no final do período, né, no final do Império Pagão Romano, porque muitas pessoas, né, muitas pessoas ali da camada social estavam
às vezes venerando mais deuses egípcios do que os deuses romanos. Isso não parece ter agradado tanto, né? E nós temos uma base disso também em Treviso. Eu espero que eu lembre de falar daqui a pouco sobre isso. O que acontece? A partir desse momento, com os deuses romanos, com a união da Venétia, né? A região do Vêneto. A Venétia não era só o Vêneto, era o Friul, era o Trento, era a Istria, tudo isso. A Istria continuava sendo Istria, mas tudo que era ali dentro da Península Italiana, o Vêneto, o Friul e o Trento, eles chamavam de Venétia. Não existia, enfim, um nome particular para cada um nos mapas, enfim, esse tipo de coisa não. É tudo Venétia. E o que estava na Istria era Istria. Venétia et Istria. Bom, certamente as influências romanas começaram a pegar, né? Isso aqui ia acontecer de um jeito ou do outro, e assim como eu falei para vocês, existia uma série de sincretismo no Império Romano. Contudo, os deuses romanos eram os mais importantes e eles precisavam, sim, ser venerados de alguma forma ou outra, mas existia essa liberdade de culto, digamos assim, dos outros deuses, né? Até às vezes uma liberdade de culto por medo, né? Os romanos, quando eu estava no Vêneto, eu cansei de ouvir as pessoas, quem estudava isso, né? Dizendo, não, mas os romanos, eles tinham medo dos deuses dos outros, né? Era um respeito por temor, então eles começavam a cultuar os deuses dos outros para que eles não fossem atingidos, arrebatados pelos deuses dos outros. Era medo, né? Eles tinham uma reverência por medo, mas mesmo assim eles não podiam trair os seus deuses. E aí isso implica de um modo muito, assim, pontual, nos vênetos. Os vênetos que, nesse momento, dependendo da região onde se encontrasse, já tinham outros deuses, né? Havia Reitia, enfim, mas já tinham outros deuses, né? Como Belenos, lá dos celtas, e outros deuses, provavelmente, dos celtas, foram também agregados. Já havia o culto a Trimusiata, lá perto dos vizinhos ali da Eslovênia, basicamente, né? E uma série de outros deuses. E a partir do momento que Roma entra na história, a gente consegue também observar que nos tempos romanos o culto a Reitia, em alguns casos foi substituído, em outros foi inteiramente associado àquele de Minerva, né? Minerva romana, né? Divindade romana da lealdade e da luta, da batalha, né? Das virtudes heróicas, da guerra justa, da sagacidade, enfim, né, das estratégias. Essa seria Minerva. Em alguns casos, né, dependendo do local, uns substituíram por completo e outros associaram Reitia a Minerva. Então quer dizer que, querendo ou não, a partir de um certo período, por conta desse sincretismo, os vênetos foram perdendo, né, os próprios deuses, assim como foram perdendo a própria língua, né, o venético, porque o venético ele some, vamos lembrar que o venético ele some muito antes da chegada, por exemplo, do cristianismo, né, ele some ali com o Império Romano. Por quê? Os romanos fizeram com que eles parassem de falar venético, fizeram com que eles parassem de venerar os próprios deuses para venerar os deuses romanos? Bom, não se sabe exatamente o que aconteceu. O que a gente pode supor é que ocorreu o que ocorreu com muitos outros. Roma ganhou uma influência tão grande que, basicamente, todo mundo queria, de certa forma, fazer parte de Roma. Então, até mesmo imagina, se os bárbaros, os germânicos, os escandinavos saíam lá do quinto dos infernos para descer, para ter todo aquele problema. E não é que todo mundo vinha para saquear, muitos vinham porque eram colonos, porque queriam realmente ter uma terra melhor do que só gelo, né? E eles vinham porque eles queriam encontrar prosperidade, então imagina as pessoas que estavam ali na península mesmo. O que acontece é que nós temos o próprio Tito Livio, que era senador romano, e ele era paduano, inclusive os romanos diziam que eles não gostavam do sotaque dele, né, de falar latim, porque era um sotaque vêneto, diferente do sotaque romano. Mas
Enfim, o que aconteceu é que foi uma mudança gradativa, né, uma mudança gradativa, não acredito que alguém foi lá e disse: "Vocês têm que parar de fazer isso", isso foi sendo acontecido, porque caso contrário isso teria ficado marcado na história de algum jeito ou de outro, né. E a partir de um certo momento, assim como o Venético, foi cada vez mais sendo primeiro, houve uma invasão do latim dentro do Venético, tanto em terminologia como em, alfabeto, né. Aí se a gente for notar, o Venético original é escrito em runas. E aí depois de um certo período, se vocês forem nos museus, aconselho que vocês visitem o museu de Este em Pádua ou Padova, lá vocês vão conseguir acompanhar um trajeto muito perfeito da história vêneta. O trajeto começa da história antiga dos vênetos, da Idade do Bronze, onde tudo é autóctone, tudo é independente, pelo menos dos romanos, né? E aí depois tem uma sala onde você já encontra ali influência romana, por exemplo, os vasos que os vênetos antes faziam de um jeito, eles começam a fazer um vaso de terracota, sem as lâminas de bronze que eles colocavam, né? Então vasos muito parecidos com aquilo que era produzido pelos romanos, às vezes. Você começa a encontrar o venético escrito com um alfabeto latino. Então, uma série de coisa gradual que vai acontecendo, né, a partir desse momento, com esse contato com Roma. Até que, claro, óbvio, o venético é inteiramente substituído no extrato social pelo latim. Tá? Então, foi substituído pelo latim e me parece que a religião venética gradualmente também foi sendo substituída. Sim, certamente por aquilo que existia em Roma, mas não só em Roma, né, por outras religiões, por conta desse sincretismo. Vamos lá, como assim? Bom, a gente vai ver, se vocês se aprofundarem, por exemplo, lá na história da fundação de Treviso, há algo muito interessante, tá? Diz-se que Treviso foi fundada pelos, agora em português, Taurícios, talvez, né? Taurícios, era uma tribo celta. Eu muito acostumado em ler as coisas na língua original, daí no português eu já não sei como é que é, mas acho que eram os Taurícios em português. Bom, esse antigo povo era de origem celta oriental e eles já adoravam um deus chamado Apis. Celtas, né? Esse deus chamado Apis era um deus egípcio com aparência de touro. Então, olha, vocês já começam a ver o sincretismo, né? Os celtas e os caras já adoravam deuses egípcios. A lenda é basicamente uma lenda, né? Que ela começa quando os vênetos que habitavam o território lá, que hoje é Treviso, se diz que esse território ele começou a ser atacado aí por um povo que carregava um outro nome lá, parecido com gigantes, alguma coisa assim. Então eles começam a sofrer uma série de ataques, os caras não param de encher o saco. Bom, cansados disso, os vênetos antigos, né, eles pediram ajuda, né, junto, já existia essa civilização, digamos, esse contato com celtas, e os vênetos antigos, cansados dessa outra tribo que atacava, eles pediram ajuda a esse deus, o deus Apis, que era um deus egípcio ali, que foi trazido pelos celtas. E se diz que, a partir dessa convocação que eles fizeram, né, dessa invocação que eles fizeram, do deus Apis, que foram os taurícios, celtas taurícios que ajudaram, né? Então eles conseguiram vencer a batalha, né? Depois que eles pediram a intercessão do deus Apis, e aí os taurícios, que eram celtas, mais os vênetos antigos, conseguiram expulsar essa outra tribo dali do território, e eles foram para longe e nunca mais voltaram, tá? Foram derrotados. E em memória desta batalha extraordinária, foi fundada uma cidade a qual eles colocaram o nome de Tauricium. Tauricium, a cidade do touro sagrado. Então, a partir do momento que vai sendo derivando, né, as línguas vão mudando, Tauricium teria virado Treviso. Verdade ou não,
É fato que é uma lenda antiga e a gente já consegue ver algumas coisas, algumas realidades nisso, né, por exemplo, a questão do sincretismo. Então, eles iam misturando esses deuses aqui no próprio sincretismo, tá bom? Bom, chegando nesse período aqui, nessa pauta, tá, para a gente tentar finalizar a live, depois de tudo isso, é claro que depois a gente tem o cristianismo, né, o cristianismo ele chega, mas ele não chega como uma entidade de Estado, ele vai chegar o quê? Ele chega com algumas pessoas, basicamente, tá. A gente tem muito a figura de São Marcos vai para Aquileia, né, Aquileia, em Aquileia ele deixa um bispo, em Aquileia ele faz ali uma pregação, as suas conversões ao cristianismo, ele deixa um bispo. E esse bispo de Aquileia, muito famoso, patrono de vários locais ali, ele basicamente é ele que traz, pelo menos pela tradição seria isso, é ele que traz o cristianismo para dentro do Vêneto. O que acontece, lendo também um artigo embasado em outros lugares aqui do Vêneto, me parece que não houve um confronto, assim, do tipo como aconteceu com o Império Romano. O Império Romano, a gente sabe que teve muito confronto com os cristãos, massacrou os cristãos, né, perseguiu, Nero acendia tochas com os cristãos, enfim, nas vielas, deixavam eles queimando e tudo mais. Isso parece não ter acontecido, de certa forma, no Vêneto. Por exemplo, há estudos em Vicenza que tentam procurar esse confronto, se houve algum trauma na troca da religião, na substituição, né, pelo cristianismo. E eles chegam à conclusão que, pelo menos até hoje, não se tem. Parece que não teve um conflito, uma confusão direta. Por quê? Porque pelo menos teria que ter tido, assim, algo muito comum que acontecia naquela época, como é que é o nome? Eh, sei lá, um lugar de tortura, alguma coisa assim que muito acontecia, tá, pra um lugar de perseguição, por exemplo, os romanos soltavam o pessoal nas arenas, esse tipo de coisa, então até hoje nada disso foi encontrado, o que leva a crer que é possível que o cristianismo não tenha, assim, entrado a batendo, assim, a porta, né. Então foi uma conversão meio que gradual, foi uma conversão gradual que as pessoas não é aquela coisa que chegou e todo mundo e vamos lá e vamos matar e não sei o quê. Então foi uma conversão gradual ao cristianismo, até depois, é claro, dos eventos históricos terem acontecido e depois de muitos e muitos séculos depois, vocês terem o cristianismo como uma religião oficial do Estado. Mas antes de ser religião oficial do Estado, a gente teve também Constantino. Constantino não tornou religião oficial do Estado o cristianismo. Constantino só deu liberdade de culto. A mãe dele já era cristã. Ele deu liberdade de culto aos cristãos, junto com todos os outros cultos que existiam. Ele não proibiu o paganismo, ele deu liberdade de culto. E aí, a partir desse momento, os cristãos param de ser perseguidos e eles podem ter a sua liberdade de culto aí, tá? Mas não foi Constantino que instituiu o cristianismo em Roma, foi outra pessoa, nem o Constantino que criou a Igreja Católica, isso aqui é falácia, é só estudar a história que vocês vão ver que isso não aconteceu. Então, assim, o que a gente pode dizer? Porque como os vênetos perderam a sua religião e, basicamente, a sua língua também. Não me parece que não foi à base da força, me parece que foi gradativo e, não daria para usar talvez uma imposição cultural, né, não sei se seria certo que a gente utilizasse uma imposição cultural dos romanos. Claro que querendo ou não, né, foi porque Roma era mais forte, mas não que eles tenham obrigado em si, né, porque houve essa união e me parece que, na verdade foi isso que aconteceu, foi uma junção ali de povos e gradativamente a partir, né, ao passar dos séculos ali, eles foram substituindo tanto os deuses como a própria língua. Quando chega o cristianismo, havia um ambiente, sim, um ambiente romano, claro, um ambiente romano em toda a península, não só na península, em vários outros lugares que hoje não pertencem à Itália, né, e com outros sincretismos,
mas isso não é o que me leva a crer que, por exemplo, foi o cristianismo que acabou, tá? Muitas pessoas acreditam que foi isso, que foi o cristianismo que terminou, que acabou com a religião dos Vênetos. Isso não poderia ser verdade, porque já havia acontecido, né? E todo esse sincretismo e a perda da religião original, aquela antiga. Então foi mais uma coisa histórica, algo de influência mútua do tempo. Bom, a gente pode se aprofundar mais nisso, eu vou fazer o curso no mês que vem a respeito disso. Está ali no link, é o segundo link, o curso História dos Vênetos Antigos. A gente vai falar mais, além do religião, né? A gente vai falar sobre outras coisas. E, claro, eu também deixo aqui em cima para vocês as inscrições abertas para o curso de Língua Vêneta, para quem quiser participar. Relembro vocês que nós temos camisetas do Vêneto para vender, as bandeiras, tem uma bandeira aí na parede também, tem 6 modelos. Importante que a gente tenha também os nossos símbolos. Nós temos o calendário vêneto dos provérbios vênetos e também temos aí o Evangelho de São Marcos, traduzido em vêneto e em português, entre outras coisas. É claro, se você entrar lá no site do Lenguamare, lá na página lá dos produtos, o lenguamare.com.br, você vai ver. A live vai ficar gravada, quem quiser assistir, desde o início pode assistir, tá bom? Vamos ver o pessoal, bom dia, boa tarde, lá da Espanha, olha ali, nosso amigo da Espanha, depois alguns elementos em comum com Trácio e Frígios, certamente isso, Leandro, tem elementos, muitos elementos, tá? Depois nós temos boa tarde, beleza, pessoal? Então, assim, ó, só para concluir, antes da gente finalizar a live, isso daqui eu resolvi fazer essa live por quê? Porque é uma dúvida que as pessoas têm e muito se questiona, tá? Muito se questiona a respeito disso, então eu não acredito que, pelo que a gente vê, que alguém foi lá e disse vocês não podem mais fazer isso, mas sim foi uma mudança gradual. É claro que depois o cristianismo, certamente a gente sabe que não admite que, enfim, né, sejam cultuados 200 milhões de deuses. Mas sim apenas um Deus, é uma religião monoteísta, tá? Tudo bem. Mas assim, não foi o cristianismo que acabou com a religião dos Vênetos, tá bom? Porque ela já basicamente não existia mais quando o cristianismo chegou. Existia uma série de sincretismos e, como vocês podem ver, muitos dos Vênetos já tinham substituído a própria Reitia por Minerva, por exemplo, tá? Então isso daqui tem que ficar bem claro na nossa cabeça. Espero que vocês tenham gostado da live e a gente se encontra na próxima live aí e nos vemos. Tchau, tchau. Strucon.